vocês estão? Estamos começando mais um episódio do nosso querido programa de entrevistas Fofocando na História. Para os que estão chegando agora e não conhecem, o programa Fofocando na História aborda diversos assuntos relacionados à disciplina de História, a partir da fala de profissionais que entendem do assunto. Neste episódio, vamos tratar de um tema muito importante e significativo para o nosso mundo atual. O tema do episódio 15 é Namastê, que será explicado logo no início pelos nossos convidados. Quando falamos em fundamentalismo religioso, o que vem à sua mente? Véus, guerras, intolerância? Bom, há muitas falsas ideias sobre algumas religiões e suas relações com este tema. Hoje, vamos debater sobre isso justamente para mostrar como que muitas vezes, até mesmo nós, podemos ser fundamentalistas. Quer saber como? Vamos descobrir. E para falar desse tema super legal, temos um convidado que manja muito de religiões, fé, espiritualidade, e com certeza você já conhece, o Olavo. Pode entrar, Olavo, seja bem-vindo ao nosso programa, dê um oi para o pessoal e se apresente. Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Olavo, sou pastoralista da escola, trabalho na escola desde 2014. Sou formado em filosofia, estudando pedagogia, e gosto muito do tema, então fico muito feliz pelo convite. E já peço desculpas de antemão, né, que caiu a luz aqui no Jardim Carvalho inteiro, então se minha internet enfraquecer é porque eu estou usando a internet do celular, tá bom? Obrigado pelo convite. Imagina, Olavo, a gente entende bem essas questões de internet. É um prazer ter você aqui conosco, tenho certeza que vamos aprender muito. Mas, antes de qualquer coisa, quero chamar dois convidados muito especiais que apresentarão o programa junto comigo hoje, o Fábio e o Felipe. Eles são alunos do nosso projeto de jornada ampliada, Café Filosófico Ensino Médio, e estarão como apresentadores hoje também. Destacamos que o tema do nosso Café Filosófico é Na Contramão da Opressão, influenciando além dos followers, que se encaixa muito bem no que vamos conversar hoje. Dê um oi pro pessoal, gente! Bom dia, pessoal. Meu nome é Fábio, eu sou do segundo ano B. Bom dia, pessoal. Eu sou Felipe, estou no segundo ano B. Conseguiram ouvir, pessoal? Deu para ouvir a apresentação deles? Sim, Peru. Ah, beleza. Deu um pouquinho de eco, mas é porque a gente está na mesma sala. Bom, Olavo, mas vamos conversar um pouquinho sobre esse tema tão importante que tem sido pauta das nossas aulas no 7º ano, o fundamentalismo religioso. Bom, pessoal, antes de tudo, vamos explicar o título do nosso episódio. A palavra Namastê vem do hinduísmo e significa o Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você. Isso já diz muito sobre o nosso objetivo hoje, pois queremos mostrar que todas as religiões podem conviver em harmonia. Então, Olavo, você pode nos dizer o que é fundamentalismo religioso e como as religiões estão envolvidas nisso? Legal. Para ajudar um pouco, né, a palavra fundamentalismo, ela vem do termo fundamento, né? O que é um fundamento? Fundamento é a base, aquilo que está embaixo, que baseia tudo. Então, quando a gente pensa num fundamento da religião, por exemplo, qual que é a crença que nós temos e que baseia a nossa religião? Ou, por exemplo, que baseia o nosso posicionamento político, ou que baseia a nossa proposta de educação, ou que baseia, por exemplo, a nossa família. Nossa família tem um fundamento, digamos assim, o fundamento da nossa família é o amor. Ela é o fundamento da nossa família. Qual é o fundamento do cristianismo? O fundamento do cristianismo é a ressurreição de Jesus. Qual que é o fundamento do budismo? É o processo de elevação do espírito, né, para atingir um outro patamar. Enfim, cada religião ela vai ter um fundamento. Quando a gente coloca o ismo na frente, e aí, nesse caso do fundamento, virando fundamentalismo, é quando esse fundamento, ou aquilo que eu acredito como base das minhas crenças, eu coloco acima de tudo. Então, o fundamento ele deixa de ser a base para minhas atitudes e ele passa a ser
o nível que eu vou usar para medir toda a sociedade. Então, quando eu chamo de fundamentalismo religioso, eu estou dizendo assim, que eu, enquanto praticante de uma religião, eu tenho um nível, e esse nível, que é a minha teologia, que é as minhas crenças, que é a minha fé, esse nível, se alguém não se encaixa nesse nível, nessa forma específica que eu e minha religião construímos, ele precisa ser excluído. Então, a gente precisa pensar fundamentalismo religioso muito nessa perspectiva. Como a religião, a partir das suas crenças, a partir da sua vivência, ela pode excluir os outros que não praticam a sua fé, a sua crença. Então, existe um movimento aí de fundamentalismo nesse sentido. Opa, quando nós somos fundamentalistas, né, é interessante, né? Quando eu olho para tudo aquilo que eu acredito, olhando para a religião, né? Quando eu olho para tudo aquilo que eu acredito, eu entendo que todo mundo precisa acreditar da mesma maneira. Eu preciso, e o mundo precisa se pautar com base nisso, né? O fundamento, quando a gente pensa na religião, o fundamento é para a nossa prática pessoal, e não para o mundo inteiro, porque não necessariamente todo mundo vai ter o mesmo fundamento. Então, olhando um pouco mais para isso, assim, eu entendo fundamentalismo religioso nesse olhar que a gente tem para o mundo, achando que todo mundo vai ter o mesmo fundamento, a mesma fé, a mesma crença, e toda a organização social precisa se pautar nesse fundamento. E em relação à história, a gente pode perceber o fundamentalismo em algum momento específico da história da humanidade e o que foi feito para fazer com que amenizar a intolerância religiosa. Isso é uma pergunta bem interessante, porque, assim, sempre quando a gente olha o fundamentalismo na história, ela sempre vem ligada com termos muito específicos vinculados à guerra. Então, vocês vão ver assim, eu preciso vencer, ou eu preciso, somos guerreiros de Jesus, ou promovemos uma guerra santa, ou, enfim, todas essas perspectivas de que eu estou, ou a minha religião, a minha crença está contra a outra, ela é um exemplo talvez uma chave de leitura para a gente identificar casos de fundamentalismo na história ou no nosso dia a dia. Quando eu percebo que existe um contra o outro, ou seja, uma religião contra a outra, ou uma forma de ver o mundo contra a outra, existe aí uma prática fundamentalista. A gente pode citar vários exemplos, né? A gente pode pegar desde a questão do fundamentalismo ligados ao catolicismo mesmo. Então, a gente teve várias ações fundamentalistas. Se a gente pegar lá da época das Cruzadas, as Cruzadas foram um movimento fundamentalista, né? Então, eu preciso guerrear com os muçulmanos, com os países árabes para impor o cristianismo. E aí o cristianismo ele tem uma outra palavrinha, né, quando a gente vai estudar história da religião, que é a chamada cristandade. O que é a cristandade? É quando eu paro e penso assim, opa, não basta eu viver a minha fé, eu quero que todo mundo seja cristão. Então a base da estrutura social, ela vai ser o cristianismo. Então é isso que perdurou na Idade Média. Esse nível que eu falei no início era o cristianismo. Então, quem estava fora desse nível, que era o cristianismo, estava fora da sociedade. Eu posso pensar também uma perspectiva que misturou, por exemplo, religião com racismo, que aconteceu, por exemplo, com a Ku Klux Klan, que é um movimento fundamentalista, racista, que aconteceu que nasceu nos Estados Unidos e que, de certa maneira, também se espalhou por outros países, que é justamente misturar o cristianismo e algumas crenças cristãs a uma ideia de supremacia branca, de supremacia racial. E aí que está o interessante quando a gente vai olhar o fundamentalismo religioso. Você pegar um fundamento, às vezes, que não tem nada a ver com a história, então a gente pega o cristianismo, não tem nada a ver, não se fala em supremacia branca na Bíblia, né? E você pega esse fundamento do cristianismo e usa para fundamentar perspectivas muito, muito erradas, como, por exemplo, a questão do racismo. Então, isso é um exemplo de fundamentalismo. A gente pode pegar, por exemplo, a questão dentro do islamismo, né? Você tem um fundamento do islamismo muito positivo, que inclusive é muito parecido com o cristianismo.
E você pega e aplica, por exemplo, para grupos fundamentalistas como a Irmandade Muçulmana, como, por exemplo, agora o Estado Islâmico. Então, você guerrear, você usar a violência para impor a sua religião, ela é um caso disso. Ultimamente, agora mesmo, a gente tem um caso muito específico disso acontecendo em Mianmar, que é justamente essa ideia das religiões, esse conflito também dos fundamentalistas religiosos e o quanto isso afeta também a organização social desse estado específico que é Mianmar. Legal, vimos o exterior. E como nós, maristas de Champagnat, encaramos essa temática? Acho que um primeiro ponto que a gente precisa pensar é que o marista de Champagnat, ele é cristão, né? Champagnat era cristão, Champagnat acreditava e entendia que o evangelho era a base do cristianismo e, portanto, do Instituto Marista. Então, aí a gente vai muito olhar para como Jesus agia, né? Qual era a atitude de Jesus? Vamos rever, assim, as pessoas que... Tem até uma passagem bíblica que fala disso, né? As pessoas com quem Jesus mais se relacionava eram justamente aquelas pessoas excluídas da sociedade. Então, era aquela pessoa que o samaritano... Quem é o samaritano que Jesus tanto usa na Bíblia? É alguém de outra religião que não era judeu. Quem era, por exemplo, a mulher adúltera? Era alguém que ia contra a religião judaica. E aí é uma coisa interessante a gente pensar, né? Se a gente, vamos olhar, o cristianismo é base de tudo, tá? Mas se a gente parar para pensar, nem o próprio Jesus era cristão, ele era judeu. Ele nunca deixou de ser judeu. Quem fundou, de fato, a igreja, a comunidade cristã, foram os discípulos de Jesus, que pegaram essa filosofia e implementaram em uma comunidade. Mas, inclusive, a discussão no início da igreja era justamente parar e pensar assim, nós somos um movimento cristão dentro do judaísmo ou nós somos uma religião à parte? Precisa ser judeu para ser cristão ou não? Inclusive, nos Atos dos Apóstolos fala disso. Então, a gente tem a diversidade, a questão das múltiplas formas de olhar para o mundo já presente na vida de Jesus. Se a gente pegar a vida de Champagnat mesmo, Champagnat, ele em nenhum momento ele fez distinção de pessoas pela forma como agia, como vivia. Champagnat era justamente nesse ponto muito flexível, muito aberto. E aí também por isso que o Instituto Marista se expandiu para tantos lugares, porque é nesses lugares que ele entendia que precisava ter educação, precisava abrir escola, porque eram nesses lugares que necessitava. Então a gente precisa olhar para a religião como um instrumento de combate à intolerância, e não o contrário. Quando a religião gera intolerância, ela deixa de ser religião. Ela passa a ser fundamentalismo, ela passa a ser racismo, passa a ser xenofóbica, enfim, vários termos, mas ela deixa de ser religião. A gente precisa pensar a religião como algo que faz com que a comunidade humana se reúna em torno daquilo que é mais profundo nela. Então a gente pensa a espiritualidade, pensa a fé muito nesse sentido, aquilo que está mais no profundo de nós, que nos faz sermos mais humanos, que nos faz sermos cada vez mais conscientes de quem nós somos enquanto humanidade. Essa é a religião verdadeira. E aí, independente da forma como você reza, independente da forma como você prega, independente da forma como você age, independente da forma como você conceitua a tua religião, né? Será que eu preciso de uma teologia para viver uma religião? Será que eu preciso de uma filosofia para viver a minha religião? Então, quando a gente olha para essa religião mais aberta, essas coisas também perdem força, porque no final das contas é como a gente convive que necessariamente importa e não necessariamente o que a gente escreve em uma tábua de leis ou em uma lista de crenças ou de dogmas, né? Muito legal, Olavo. Acho que isso vai bem ao encontro do que nós estamos conversando mesmo. Eu inclusive, citei para os alunos essa semana que Jesus ele não era cristão, né? Jesus era judeu. E quem inventou o cristianismo, né? Quem fundou o cristianismo e as regras e tudo mais, foram seres humanos. E nós, como seres humanos, sempre seremos falhos.
né? Então, o meu cristianismo não é o mesmo cristianismo que o do Olavo, que o da Rebeca, que o do Rony, que o do Fábio, ou de qualquer um que está aqui, porque a nossa fé também é muito individual, né? E ela também vai muito de encontro à nossa história, a quem nós somos, né? Os costumes que a gente tem na nossa casa, na nossa família, na nossa comunidade. Então, por isso que a gente vê um cristianismo muito diverso ao longo do mundo todo. E claro que em outras religiões é a mesma coisa. Então, quando a gente fala isso de que os seres humanos que interpretaram as religiões, eu penso também no caso do islamismo. Quando Maomé, que era o principal profeta do islamismo, né, é o principal profeta do islamismo, ele morreu, ele deixou uma palavra para os seus seguidores, né, para os muçulmanos, que era a jihá, que a gente chama de jihá. Então, a jihá ela foi interpretada de duas formas. Uma forma era levar o islamismo a todos os lugares, a todas as nações, a todas as pessoas. E a outra interpretação era o seu esforço pessoal de levar uma vida de acordo com os preceitos do islamismo. E alguns grupos, algumas pessoas entenderam esse mandamento de uma outra forma, né? Então, também que ocasionou várias coisas, assim, que a gente vê na mídia e tudo mais. Mas é importante a gente lembrar que todas as religiões, o fundamento real de todas as religiões é isso, né? É fazer o bem, nos levar a um plano superior, nos levar a uma espiritualidade, a uma fé. Então, acho que isso que é o mais bonito da gente aprender sobre as culturas, sobre as religiões, sobre as formas de expressão. Ano passado, por exemplo, que nós vimos sobre a pré-história. Será que na pré-história eles não tinham religião, não tinham uma religiosidade? Mas então por que eles carregavam amuletos? Por que eles acreditavam que era o sol, que era a chuva, que proporcionava o cultivo dos alimentos, que proporcionava a sobrevivência? Então, acho que esse é o fundamento de toda religiosidade, né? É você acreditar que há algo que vai além das nossas forças, é acreditar que tem algo que nos faz sermos pessoas melhores. E eu tenho muito orgulho porque eu acho que a nossa instituição nos mostra isso, né? Nos instiga a isso. Independente de qual religião você for, aqui no Marista você vai aprender a se tornar uma pessoa melhor, não a se tornar um membro de uma igreja, um membro de uma religião. Acho que isso que é bem legal também. Então, muito obrigada por ter contribuído nesse sentido lá. E até a pergunta que acho que foi o Felipe ou o Fábio que fez, acho que foi o Felipe, sobre as questões das legislações e tudo mais. É muito importante a gente pensar que a tolerância religiosa ela é um princípio máximo da nossa Constituição. Então, está lá no artigo 5º, né, que todas as pessoas têm liberdade religiosa, liberdade de expressão. E hoje, para a gente, isso pode ser muito normal, né? Ah, professora, realmente, cada um tem a religião que quiser, que escolhe, mas nem sempre foi assim. Se a gente pensar ao longo da nossa história, por exemplo, algumas religiões foram realmente demonizadas, ou seja, foram inferiorizadas, né? E isso ocasionou que até hoje algumas religiões sofram muito mais preconceito do que outras. Então, isso acontece muito assim, né? A gente fala de respeito às religiões, mas muitas pessoas ainda sofrem por conta da sua expressão religiosa, das suas escolhas religiosas, né? Então, a gente vê muitos casos, por exemplo, de agressão física mesmo, não só agressão verbal, né? Agressão física por conta de religião. E aí a gente pensa, professora, eu não sou fundamentalista, porque eu não faço essas coisas. Eu não agrido verbalmente ninguém por causa da religião. Eu não bato ninguém por causa da religião. Mas você ofende muitas vezes a crença de uma outra pessoa, ou diminui a crença de uma outra pessoa, né? Quando a gente fala, por exemplo, algumas expressões populares, chuta que é macumba, isso daí, né? Isso é ofender uma forma de religião. Isso é ofender uma expressão religiosa, né? Então, acho que isso a gente sempre tem que pensar também. A história nos ajuda a compreender como que nós podemos ser melhores no mundo a partir desses exemplos ruins que nós temos, né? Mas também a partir de todos os processos de lutas, de movimentos que tiveram para que hoje nós possamos expressar nossa religiosidade da forma como nós expressamos. Bom, pessoal, mas vamos ver se alguém tem uma pergunta, né? Ou algum comentário agora. Fiquem à vontade para perguntar. Geralmente eles ficam mais tímidos, mas se tiver alguém aí que quer fazer uma pergunta ou algum comentário sobre esse tema, se já viveu alguma coisa parecida, fique à vontade. Parecida, tipo, como, prof?
se já sofreu algum preconceito contra alguma religião, por conta da religião, ou se já presenciou isso, ou algo nesse sentido. Eu já estudei em uma escola, né, que, tipo, era todo mundo ateu, e eu sou cristão, sabe, sou evangélico. Aí, tipo, sofria bullying, mas, tipo, foram se acostumando, tipo, até uns amigos meus viraram cristão. Legal, Danilo. Isso é o Danilo que falou? Não sei se foi o Danilo. Deixa eu ver. Não apareceu. Foi? Foi o Danilo. Legal, Danilo. Isso é bem importante também, porque da gente pensar, né? Porque no sentido assim, às vezes a gente sofre aquilo, mas a forma como a gente reage àquilo vai dizer muito sobre a nossa forma de religiosidade também, né? Então, eu quando era mais nova, também sou evangélica, né? E quando eu era criança, tinha muita coisa boba, assim, nossa, umas rimas que eles faziam com crente e não sei o quê, e coisas desse sentido. Mas eu nunca tive uma resposta dura para isso, né? Eu tinha respostas de amor, respostas de acordo com aquilo que eu acreditava. Então, aquilo não ficou mais engraçado. Eu acho que isso que é importante, a gente deixar de achar engraçado coisas que ofendem as outras pessoas. Acho que isso que é legal da gente pensar também. Mas alguém tem alguma outra pergunta? Daí o Olavo também vai comentar. Só para trazer um pouco disso, né, da questão do preconceito, a gente tem a gente acha às vezes, quem que sofre preconceito por causa da religião? É só as religiões de matriz africana? Na maioria das vezes, sim. A gente tem no Brasil, principalmente, né, um preconceito contra as religiões de matriz africana muito forte. E está muito ligado à questão do racismo, né? A questão do negro na sociedade. Tudo que o negro faz na sociedade, tudo que o negro faz enquanto coletivo, ele é tido como ou sujo, como do diabo, como algo que não é certo de se fazer, e isso entra na religião também. Então a gente vê as religiões de matriz africana, principalmente o candomblé, a umbanda, que são as mais fortes dentro do Brasil, que elas são muitas vezes, inclusive, criminalizadas. Podem não estar na lei, mas elas são criminalizadas. Mas não, e aí eu lembro também a gente estava falando da questão de legislação, de políticas públicas, né? Tem uma legislação que instituiu o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, que é o dia 21 de janeiro. E uma das campanhas que tem nesse dia 21 de janeiro é a questão do visto branco, né? O visto branco contra a intolerância religiosa. O que significa? Significa justamente eu assumir a cor que, por exemplo, é muito usada nos terreiros, que é muito usada nos momentos celebrativos das religiões de matriz africana, e mostrar o quanto é importante sinalizar que isso precisa ser respeitado enquanto religião também. Mas não só isso, mas também olhando para o branco quanto manifestação de paz. Né? Como é que a gente constrói e faz com que as religiões convivam em paz? E aí uma coisa que é interessante, né? A gente vem na história do Brasil com muito preconceito. E aí a gente tem preconceito contra cristãos, contra religiões de matriz africana, contra muçulmanos. Então, no final das contas, não é necessariamente a religião que provoca o preconceito. E isso é muito importante a gente dizer. Não é a religião que provoca o preconceito, é a pessoa que é preconceituosa. É a forma como a pessoa vê o mundo, é a forma como a pessoa se relaciona. Então, o preconceito nunca está necessariamente na religião. Não é a religião que gera o preconceito. Por ela ser assim que gera preconceito. Não. É como que, enquanto sociedade, a gente está organizada e as pessoas entendem e veem. Isso gera preconceito, né? O Danilo está com a mão levantada. Quer falar mais alguma coisa, Danilo? Oi, prof. É que, tipo, aqui em casa, né? Eu moro aqui no Parque Nossa Senhora das Graças. Aqui tem uma cruzilhada e tem umas pessoas que são da religião de Umbanda aqui perto. E eu só não gostei porque eles fizeram, tipo, a escola é aqui na frente da minha casa. Eles fizeram bem no póster na escola, um monte de criança. Eu tava indo ali, né, com meu primo pra escola e as crianças passando, olhando, e chutando. Uma criança chutou. Daí, isso que preocupa.
Realmente, Danilo, é bem preocupante. Eu vou deixar o Olavo comentar sobre isso, que ele é nosso convidado, mas a Isa mandou um comentário ali no chat também. Prof, na minha opinião, ninguém deveria julgar ninguém, independente de ser da mesma religião, da cor, da sua formação, porque nós estamos aqui para respeitarmos um ao outro, independente do que ou de ser ou não igual a tal pessoa. Aí pode comentar, Olavo, os dois comentários. Eu acho que tem muito. Essa questão é bem importante que o Danilo traz, né? Como é que a gente olha para esse espaço, como é que a gente, enquanto sociedade, também está preparado para as manifestações religiosas de cada religião, né? Se a gente parar para pensar assim, nós, enquanto cristãos, católicos principalmente, né? Nós fechamos várias ruas. Agora a gente está se aproximando, quinta-feira, Corpus Christi. Se não fosse a pandemia, teria uma procissão fechando várias ruas da cidade de Ponta Grossa, né? Tem outras religiões também. E aí você vê, por exemplo, esse ritual, essa simbologia, por exemplo, das religiões de matriz africana. Como é que a gente reage também com naturalidade? E aí vem muito também de como a gente reconhece na gente, em nós mesmos, o que a gente sente quando a gente vê isso. Será que eu sinto também preconceito? Será que eu sinto Ele caiu da reunião, prof. Já que ele volta, é que ele disse que a internet estava ruim, mas não tem problema, a gente espera um pouquinho. Aí, caso ele não volte, a gente encerra. Eu gostaria também que os meninos comentassem um pouquinho, o Fábio e o Felipe, o que eles pensam sobre essa questão da intolerância religiosa, da diversidade religiosa, né? Eles estão no segundo ano do ensino médio, então eles já aprenderam um pouquinho sobre cada religião, né? Então, queria que eles falassem um pouquinho para a gente o que eles acham. Bom, então, sobre essa questão das religiões. Todas as religiões, elas têm um pensamento diferente uma das outras, isso é algo óbvio. Só que todas elas, pelo menos em tese, pregam a mesma coisa. Que todos nós somos filhos de alguém, ou fomos criados por alguém, e esse alguém nos ama. Independente se você é cristão, se você é muçulmano, ou independente de qual seja a sua crença. Sempre o princípio máximo é o amor. E eu acho que isso é algo que as religiões passam e o fundamentalismo faz com que você esqueça. Que não importa o que o outro pensa, mesmo que ele não seja da tua religião e você acredite que a tua religião é certa, você pensa, ele também foi criado pelo mesmo Deus que eu, então ele também é meu irmão. É meu dever respeitar ele. Independente do que ele pensa, independente dos atos dele. Você tem que respeitar alguém, porque esse alguém não é você. Mas e se fosse com você? O que você ia fazer se alguém criticasse você, por exemplo, por você ser uma religião de matriz africana ou por causa da sua crença? E uma coisa muito importante que o Olavo também citou é que o preconceito, as intolerâncias não vêm da religião. É a gente, as pessoas que colocam e botam a culpa na religião, que é da religião. Mas a religião nenhuma prega isso. Só que o ser humano usa isso e diz que é da religião. É verdade, meninos, e eu acho que é legal isso que o Fábio falou também, da questão do amor, né? É o que está em torno disso tudo. É o amor. Então, se você é um ser humano, né, individualmente falando, que ama as outras pessoas, né, que ama o mundo, ama as formas de se relacionar e tudo mais, isso também vai estar evidente em como você vai tratar as outras pessoas, né? Ou como você gostaria de ser tratado. Eu acho que nosso mundo seria muito melhor se nós entendêssemos isso. Igual o Anthony falou ali, né? Prof, eu e meus amigos somos de religiões diferentes e nunca brigamos por religião. Eles são católicos e eu sou evangélico. Isso é muito legal. Nós vamos nos deparar com um mundo cheio de possibilidades, cheio de religiões, e que quando nós compreendemos os fundamentos dessas religiões, nós vemos que todas elas têm algo em comum, que é o fazer o bem. Ano passado eu trouxe para vocês, né, sobre o hinduísmo, sobre o budismo. Então, às vezes, a gente exerce fundamentos de outras religiões até mesmo sem saber, né? Por exemplo, pode falar, Gabriel. Tenho vários amigos que é católico, eu sou evangélico, a gente nunca brigou por isso.
Então, só que assim, né, católicos e evangélicos são da mesma vertente, né, que é o cristianismo. Então, também é um pouco mais tranquilo para a gente de compreender as diferentes crenças, né, as diferentes manifestações. Eu acho que é um pouquinho mais difícil quando vai para o âmbito de outras religiões, assim, que a gente não entende a raiz, não entende a origem, né? Então, por isso que é bem importante a gente compreender esses momentos da história. A gente já viu ali na Idade Média, né, sobre como que o cristianismo se misturou com política depois do Império Romano e aí se tornou tão poderoso. Aí agora a gente está vendo, né, sobre como o islamismo faz esse contraponto também à Igreja Católica na Idade Média. E ao longo da história nós vamos estudando várias religiões, várias expressões culturais e que vão formando o nosso mundo de hoje, né? Isso que é bem legal. Mas, pessoal, então, eu agradeço a participação de todo mundo. Infelizmente, não sei se o Olavo vai conseguir voltar para a reunião, porque ele está com problemas na internet, né? Mas nós agradecemos muito a presença dele, do Fábio, do Felipe, que só vieram a contribuir com o nosso debate. E agradeço muito vocês também pela participação, por terem falado. Isso é muito importante para mim e muito importante para todos nós, enquanto pessoas mesmo. O Fábio e o Felipe, se quiserem se despedir do pessoal. Então, prof, obrigado pelo convite. Foi muito bom estar aqui. É um tema que eu considero muito importante. É um tema que, querendo ou não, está no nosso dia a dia. Também agradeço pelo convite, agradeço pela presença de todos. Eu também é um tema que eu gosto muito. Eu acho que o respeito deve sempre estar presente e, acima de tudo, as religiões podem, sim, se relacionar bem, uma agregar a outra e viver junto sem problema nenhum. Todas as religiões, até mesmo quem não tem religiões, dá para viver bem. Então, obrigado e até a próxima. Gente, o Olavo voltou, então se o Olavo quiser se despedir, né? Você tá aí, Olavo? Vamos ver se ele vai conseguir falar. Vi que ele voltou aqui para a reunião. Consegue falar, Olavo? Aguarda só mais uns minutinhos, só para voltar de vez na internet dele. A Rebeca também disse que é espírita, né? Então, é algo muito interessante porque a gente consegue compreender também, né, outros fundamentos, por exemplo, os fundamentos do espiritismo, né? Conversar com ela sobre, entender também é bem importante. Olavo, consegue falar? Vamos ver se ele consegue voltar a internet dele. Mandar uma mensagenzinha. Acho que ele não vai conseguir falar mesmo, pessoal. Mas então depois ele manda uma mensagem aí pra gente, né, para se despedir. Então agradeço a presença de todo mundo. Não se esqueçam que o roteiro dessa semana é sobre o Fofocando na História. Então quem já tá aqui já vai saber responder tudinho, decore salteado, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Saudações históricas para todo mundo. Tchau, tchau.